Bom, e a aula de hoje é sobre conjuntos numéricos. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada hoje em conjuntos numéricos. Bom, o primeiro conjunto que surgiu é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são aqueles números inteiros e positivos, ou seja, são números que não podem estar com vírgula, ok? Números decimais. Bom, mas dentro desses conjuntos aqui, desse conjunto dos naturais, o 0, 1, 2 e 3, eu posso ter alguns outros números diferentes aqui, que é, por exemplo, o 8 meios. Como eu disse para vocês, aqui são números inteiros e positivos. Só que aqui aparece uma fração. Se essa fração for divisível e o resultado for exato, então ela entra dentro dos naturais. 8 sobre 2 é 4. Sendo 4 a resposta dessa divisão, dessa fração, eu consigo colocar ela dentro dos naturais, ok? Posso ter, por exemplo, também a raiz de 25. Mesmo sendo uma raiz, a raiz, se ela for conseguir resolver a raiz e ela der um número exato, ou seja, uma raiz quadrada perfeita, ela entra também dentro dos conjuntos de números naturais. Então, por exemplo, raiz de 25 é 5. Então, como ela tem uma resposta exata, ela também pode entrar dentro dos naturais. Exata e positiva, certo? Feito isso, nós temos um conjunto maior, que é o Z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto Z, o conjunto de números inteiros, ele possui dentro dele os naturais. E além dele possuir, então, os naturais dentro dele, que fazem parte... Aqui eu tenho também os números negativos e inteiros. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Posso colocar fração desde que ela seja uma divisão exata. Então, por exemplo, menos 15 terços. Menos 15 terços dividindo, isso vai nos dar menos 5. Eu posso ter raiz menos uma raiz. Então, menos raiz de 36. Raiz de 36 nós temos como fazer a resolução dela, que é 6. Então, ficaria menos 6. Então, se algum desses números aqui for escrito em forma de fração ou raiz, e que tenha um valor exato na sua resolução, ela entra dentro do Z. Fora isso, então, nós temos um conjunto maior aqui, que é o Q, que é chamado de racionais. Depois eu vou escrever o Z e o N aqui para vocês, tá? Que nós temos algumas coisinhas dentro do Z e do N. O que são os racionais? Então, os racionais, ele possui dentro deles o Z, logo possui também o N, tá? Então, dentro deles estão todos esses números. Mas quem? Todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, certo? Então, eu posso ter aqui 1 meio, 3 quartos, menos 5 meios, por exemplo. Então, todos os números em fração. Dentro do Z, a gente consegue pegar algum número desses e transformar em forma de fração? Olha só, pelo menos 15 terços eu já consigo provar que o menos 5 eu posso escrever ele em uma forma de uma fração. Então, ele já entra nesse caso. Qualquer número do Z ou do N, né, ele está dentro dos racionais. Quem mais entra aqui? Entram também os números decimais finitos, ou seja, aqueles números decimais que têm fim. Por exemplo, 0,2, 10,75. Eles são números decimais que possuem o fim. Ela não segue, ok? Quem mais entra aqui dentro? Os números decimais periódicos.
Periódico significa que a parte decimal existe uma periodicidade, existe uma repetição. Então, por exemplo, o 0,333 e assim por diante. Esse 0,333 está mostrando que o 3 está sempre repetindo, então existe uma periodicidade. Então, esse número ele pode ser escrito na forma de fração. Só lembrar lá de frações giratrizes, que a gente consegue transformar esse número em fração. Outro exemplo de número decimal periódico é, por exemplo, 4,152, 152 e assim por diante. O que está acontecendo? Ó? O 152 ele está repetindo, então existe uma periodicidade, ok? Então esse é o conjunto dos números racionais. Fora esse conjunto aqui, nós temos um outro conjunto fora aqui do lado, que é o I, que é chamado de irracionais. Irracionais são todos aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Então aqui eu tenho as raízes inexatas, aquelas raízes que eu não consigo resolver. Então, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, menos a raiz de 5. Todas elas dão valores inexatos, não é um valor exato quando eu for tentar resolver a raiz. Eu tenho aqui também o número π. O número π que a gente usa lá no círculo e na circunferência. Ela também é um número irracional, porque eu não consigo escrevê-la em forma de fração. Mas aí você pode perguntar assim, mas se eu tiver raiz de 2 sobre 2, ou, por exemplo, π quartos, eles estão escritos em forma de fração. Mas como a raiz de 2, a solução dela é inexata, a divisão por 2 vai continuar um número inexato. Então ela entra dentro dos irracionais. Mesma coisa o π. O π, por ser um número irracional, ele não tem uma periodicidade, ele não se repete. Se eu for dividir esse valor por 4, ele vai continuar sendo um número que não vai ter repetição. Então ele entra aqui dentro das irracionais, ok? Então, logo isso, entra também aqui os números decimais aperiódicos. Aperiódicos aqueles que não têm periodicidade. Então, por exemplo, 7,43156 e assim por diante. O que está acontecendo? Não tem repetição aqui, ok? Então ela não... ela entra dentro dos racionais. Eu não consigo escrever ela em forma de fração, tá? Bom, e a união disso aqui, eu juntar tudo isso aqui, o que vai acontecer? Então, ó, a união do que com os irracionais, ele vai me surgir os reais, tá certo? Então, a união desses dois são os reais. Então, qualquer número que esteja entre esses dois grupos, esses dois conjuntos, vão participar dos racionais, ok? E como eu tinha falado para vocês antes ali, dá uma olhada no naturais e no Z, porque eles têm algumas coisinhas diferentes. Por exemplo, no naturais, que é o M, tá? A gente sabe que o conjunto é formado por 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ok? Se eu quero, por exemplo, tirar o zero desse conjunto, existe uma simbologia para isso, que é o asterisco. Asterisco significa que eu estou retirando o zero de um conjunto. Então, em vez dele começar do zero, ele vai começar no 1, 2, 3, 4 e assim por
diante, ok? E isso serve para o z, que são os inteiros. Então, os inteiros eu tenho lá do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ele vem lá do menos infinito e vai para o mais infinito. O z asterisco, eu estou retirando o zero de dentro desse conjunto. Tá? E dentro ainda do z, eu posso ter outras coisas, como por exemplo, o z menos. O z menos, o que nos indica? Tá? Que eu quero somente os números negativos de dentro desse conjunto. Mas o zero entra por ele ser um número neutro, então ele faz parte do conjunto. Se eu quero retirar o zero do conjunto, eu utilizo o asterisco. Aí eu vou ter somente a parte negativa. Certo? Se eu tenho z menos, eu posso ter o z mais. Z mais são somente os números positivos. E ele também pode ser representado pelos naturais, certo? Ó, z mais começa no zero e parte positiva. Mesma coisa aqui. E se eu quero retirar o zero, basta eu colocar o asterisco. 1, 2, 3 e assim por diante. Que é a mesma coisa que os naturais asterisco. Bom, por que é importante a gente ver essa ideia de conjuntos aqui? Porque muitas vezes o exercício vai vir com dizendo que tu liste os elementos que pertencem a esse conjunto. Aí tu tem que olhar para qual conjunto a gente está trabalhando, certo? Para não pegar os elementos errados. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, x pertence aos naturais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, x pertence aos naturais, tal que x está entre menos 5 e 4. Tá? Eu quero escrever quem são os elementos em que x pertence aos naturais, tal que x está entre menos 5 e 4. Só que números naturais, eu sei que são somente os números positivos. Então aqui eu não posso pegar os elementos negativos. Então aqui quem vai ser esse meu conjunto? 0, 1, 2 e o 3. Eu estou falando entre o menos 5 e o 4. Não estou falando o 4 junto, tá? Posso ter o seguinte. X pertence a z menos tal que x esteja entre menos 3 e 2. Por um exemplo, tá? Ó, x pertence a z menos, ele está dentro do conjunto somente da parte negativa, tá? E eu quero então os elementos negativos que estejam compreendidos entre o menos 3, agora eu tenho um sinal de igual aqui, ó, embaixo do sinal de menor, então significa que o 3 entra. E entre o 2. Como o 2 é positivo, a gente não vai se preocupar com ele. Quais são os negativos aqui? Menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. O 1 não entra por ele ser positivo, então ele não entra nessa ideia aqui do z menos, tá? Alguns exercícios, então, podem nos trazer em notação de conjuntos e querer que a gente diga quais são os elementos que pertencem a esse conjunto. Então, a gente tem que olhar qual é o universo que está sendo dado. Nesse caso aqui são os naturais, somente os números positivos inteiros. Eu posso ter
Nesse caso aqui, o universo que a gente está trabalhando são os números inteiros negativos. Então, só posso pegar a parte negativa, ok? Vamos passar então agora para a simbologia que é utilizada dentro dos conjuntos numéricos. Bom, então a parte da simbologia, nós começamos primeiro com esse Ezinho aqui. O E é o pertence, o E com uma barrinha cortada não pertence, tá? Então, eles são utilizados para verificar se o elemento ele está ou não dentro de um conjunto, se ele faz parte ou não de um conjunto, tá? Então, esses dois símbolos aqui só podem ser usados quando a gente está falando em elemento em relação a conjunto. Então, eu tenho o conjunto A aqui, que eu tenho os pontos 1, 2, 3, 4 e 5 dentro dele, e o B, que eu tenho 4, 5, 6, o 7 e o 8. E fora eu tenho os pontos 9 e 10. Então agora, utilizando aqueles dois símbolos de pertence e não pertence, nós vamos resolver aqui essas 7 questõezinhas que foram dadas aqui. Então o 2, ele pertence ou não pertence ao A? O 2, ele está ou não dentro do A? Ele está, então ele pertence, ok? O 3 pertence ao B. Ó, o 3 ele pertence ao A, ele não faz parte do B. Então o 3 não pertence ao B. O 4, em relação ao A, o 4 ele pertence ao A, ele está dentro do A. E o 6, ele está dentro do A, ó, 6 e o A, o 6 ele está dentro do B, então ele não pertence ao conjunto A. O 7, ele pertence ao B? Sim, ele está dentro do B, então pertence. O 9 pertence ao A? O 9 não pertence a nenhum dos dois conjuntos, então não pertence. Mesma coisa em relação ao 10. O 10 pertence ao B? Não, ele está fora do B, então não pertence. Vocês podem ver aqui que, por exemplo, o 4 e o 5, os dois pertencem a A, assim como pertencem a B. Eles fazem parte dos dois conjuntos, ok? Então, novamente, relembrando, vou ser chato nisso, não adianta, que esses dois símbolos a gente só utiliza quando a gente está verificando elemento em relação a conjunto. Então, bastante cuidado nisso, tá? Porque é muito comum nós professores fazermos uma comparação e, em vez de utilizarmos o E, o pertence ou não pertence, nós usamos os símbolos de contido ou contém, não está contido, não contém, que daí é uma comparação entre conjuntos, que é o que a gente vai ver agora, ok? Bom, então esses são os símbolos de está contido e não e contém, tá? Então o Czinho, esse um pouquinho mais alongado, tá? É o está contido, então está dentro, tá? O cortadinho não está contido e não está dentro. O Czinho inverso contém e o cortadinho não contém. Então, olhando aqui para esse exemplo, sejam A e B esses dois conjuntos. Eu quero saber a resposta dessa turma aqui. Então, para a gente enxergar um pouquinho melhor, eu vou montar esses dois conjuntos aqui, tá? Eu vou começar pelo B, por ele ser o que tem mais elementos. Ele tem quem dentro dele? O 1, 2, 3, 5, 6, 7 e o 8, certo? E o meu conjunto A é o 1, 3, 7, ou seja, o A está aqui, ó. Ele está dentro do B. E aí eu posso verificar se o que foi colocado aqui ele é verdadeiro ou falso. Então, olha só, na primeira, ele está dizendo que o A está contido em B. O A ele está dentro do B. Isso é verdade? É, o A ele está dentro do B. Verdadeiro.
Aqui faltou um tracinho. A não está contido em B. Ele está dizendo que o A não está dentro de B. Isso é falso. A contém B. O A ele tem o B. Não. Quem tem o que acontece aqui é o contrário. É o B que tem o A. Então isso aqui é falso. E o A não contém o B. Correto, o A não tem o B. É verdadeiro. O B, sim, ele contém o A, que é o que está dizendo logo aqui abaixo. B está contido em A. O B não está dentro do A. É falso. E o B não está contido em A. Ele está dizendo que o B não está dentro do A. O que é verdadeiro. Aqui está dizendo B contém o A. O B, ele contém o A. O A está dentro dele. Então é verdadeiro. E o B não contém A. O B ele contém, como a gente viu aqui em cima. Então essa aqui é falsa. Ok, pessoal? Então essa é a ideia que normalmente a gente trabalha com a simbologia dentro dos conjuntos numéricos. Certo? Espero ter tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa, só comentar aí no vídeo que eu logo em seguida respondo para vocês. Até a próxima e um grande abraço a todos.